Pega a visão do canal do Guerreiro. Uma das mensagens mais pregadas no Evangelho é Marcos 5, do 21 ao 43, onde relata a história da mulher do fluxo de sangue e Jairo, um dos príncipes da sinagoga. Mas eu queria ser breve com alguns pontos muito interessantes. Olha que coisa interessante. Primeiro, Jesus estava pregando, né? Ele tinha se afastado um pouco, chegado com um barco, há muita multidão, e ele começa a caminhar, né? E nisso aparece Jairo, né? Pedindo que Jesus só impôsse as mãos sobre a filha dele, porque a filha dele estava moribunda, terrivelmente doente, né? E nesse contexto eles vão caminhando. Eu quero nessa manhã você entender que nada foge do controle de Deus, para que você fique atento ao teu redor, que você sempre pode ser útil, mesmo diante da tua luta por um milagre, Deus pode usar a tua vida, veja bem. Então nós vemos esse contexto, eles andando e de repente, no meio da multidão, aquela mulher do fluxo do sangue, que já tinha 12 anos, tinha gastado muito dinheiro para poder se recuperar, sabendo que Jesus estava passando por ali, entra no meio da multidão e toca na orla das vestes de Jesus. E ela é curada, né? E no meio daquele contexto, Jesus para, todo mundo para e pergunta: alguém me tocou porque saiu virtude, né? Mas era uma estratégia de Jesus, olha só. E ela ficou apavorada, falou: nossa, porque pela lei, se você ler no livro de Levítico 15, ela poderia ser apedrejada, poderia pegar ela, porque não pode tocar, ela não poderia nem estar ali no meio da multidão. Mas olha a perfeição da obra de Deus, como tudo se encaixa perfeitamente. E nesse contexto, ela teve ousadia e falou: não fui eu que te toquei, e eu senti que eu fui curada, né? E Jesus fala: muito bem, a tua fé te curou. Mas olha o contexto. Se você ler em Levítico 15, você vai ver que a pessoa que tinha esse problema, ela precisava de se apresentar a um sacerdote ou um príncipe das sinagogas. Como é que era? O sacerdote ficava no templo e os príncipes da sinagoga. Imagina uma sede com as suas congregações. Seria mais ou menos nesse contexto, né? Uma sede onde ficavam os sacerdotes principais e as congregações onde ficavam os príncipes das sinagogas. E aquela mulher deveria se apresentar para um príncipe da sinagoga para ser justificada. Não, a Bíblia não nos relata, mas eu creio que naquele contexto, Jairo, como um príncipe da sinagoga, já justificou aquela mulher. O que eu quero dizer? Ele estava em busca de um milagre, mas mesmo naquele contexto, ele pôde ser usado por Deus, porque imagina, aquela mulher, outra coisa interessante, o fato de Jesus perguntar para ela, perguntar a esmo quem me tocou, é porque Jesus, ele quer tirar muita gente do anonimato, sabe? Muita gente do anonimato que tomou posse de milagres e às vezes fica calado. E eu quero dizer que isso edifica a igreja. Compartilhe aquilo que Deus tem feito na tua vida. Aquela mulher poderia sair calada com a cura dela virada as costas e ir embora, mas Jesus estava testando o coração dela ali. E naquele momento em que ela sai do anonimato, Jesus falou: agora que você saiu do anonimato, tá um presentinho para você aqui, ó. Ó, Jairo aqui, ó. Aí ali, se você ler em Levítico 15, a Bíblia não relata, mas eu creio que houve uma expiação. Eu imagino, porque a Bíblia é perfeita. O que eu quero dizer? Mesmo nas tuas lutas atrás da tua vitória, no âmbito familiar, no âmbito financeiro, no âmbito sentimental, saiba que mesmo nesse contexto, Deus pode usar a tua vida, e Ele quer usar a tua vida. Abra o teu coração. Talvez Jairo poderia ter ficado enfurecido, né? Pô, eu estou atrás dessa mulher, vem atrapalhar. Mas eu creio que ele também se compadeceu e fortaleceu a fé dele diante daquele milagre. E ele teve mais certeza ainda que se ele levasse Jesus para a casa dele, a filha dele seria curada. Pega a visão do canal do Guerreiro. Seja um instrumento de Deus nessa terra.